Voltando aqui, meninas, para fazer a segunda e a última parte da nossa bonequinha. Essa bonequinha aqui eu vou chamar ela de bonequinha Aninha, tá? Vou colocar o nome dela de Aninha, porque ela é da Ana Paula Souza. Então, nós fizemos aqui as rosas, o cabelinho, e eu estou adiantando aqui a parte do corpo dela. Tudo que eu fiz aqui nesse pedacinho, eu vou fazer aqui com vocês. Para fazer a pele dela, eu estou usando salmão bebê, ó. Salmão bebê. Vou contornar com castanho claro. E se precisar, eu vou usar um pouquinho de chocolate. Tá bom, meninas? Então, vamos lá terminar esse vídeo para terminar a nossa princesinha aqui. Olha, eu peguei aqui um pincel pituá. Esse pincel pituá também não tem numeração. Ele é da Tigre. Eu vou preencher todinho aqui a parte do corpo da minha princesa. Colocando salmão bebê e puxando bem, para entrar bem na trama do tecido, tá? Para não ter falhas. Você vai boleando o seu pincel. Não é necessário fazer com o pincel pituá. Eu estou fazendo porque é mais rápido e eu gosto também porque eu tenho, né? Mas se eu não tivesse qualquer pincel, dá para fazer isso que eu tô fazendo aqui, o preenchimento. Tá bom, meninas? Você pode usar o pincel que você tem na sua casa, que dá super certo. Olha, vou pegando a tinta, vou puxando, preenchendo bem, para tampar todinha a trama do meu tecido. Pego tinta, venho aqui na parte do braço dela e vou preenchendo. Põe a tinta e vai espalhando, tá? Aqui, ó, essa parte do braço dela aqui, o mesmo processo. Coloco a tinta, vou puxando. Ó. Bem certinho em cima do risco. Puxo bem essa tinta. E faço o braço todo. Vou preencher aqui todinho o braço e venho fazendo contorno com vocês. Fiz o preenchimento, meninas, todinho com salmão bebê. A parte do corpinho dela todinho. Agora com o castanho claro, tá? Eu pego aqui, ó, um pincel bem lixadinho, bem fininho. O pincel que você está acostumado a trabalhar. Coloco pouca tinta, tinta só de um lado do pincel. E venho aqui, ó, na parte de cima, aqui do queixo dela. Tá vendo que eu já passei a tinta aqui pro rosto dela? Porque eu vou precisar trabalhar aqui embaixo do queixo dela. Ó. Depositando a tinta. Limpei o meu pincel. Tem um bichinho aqui. Limpei o meu pincel e venho puxando. Ó. Tá? Deposita a tinta, já vai puxando, porque tá muito quente, seca muito rápido. Embaixo do queixo dela, ó, coloquei a tinta e já fui puxando. Certo? Agora eu vou pegar um pouquinho mais de tinta e venho fazendo esse mesmo processo aqui no bracinho dela. Pouca tinta, não precisa colocar bastante tinta, tá? Eu gosto de trabalhar com pouca tinta. Desse jeitinho, agora eu vou limpar o meu pincel. E agora eu vou puxar, ó. Peguei um pouquinho ali do salmão, só para ajudar a puxar. E aí eu vou puxar a tinta aqui com um pouquinho da cor salmão. Desse jeitinho. Aqui, desse lado, eu ainda não tinha feito, porque deixei pra fazer aqui junto, né? Com essa parte aqui. Então, aqui eu venho e vou puxando a tinta. Olha como que vai ficando.
tá? Pode puxar bem a tinta. Pega um pouquinho da cor salmão que você fez de base. Vem misturando, intercalando bem as duas cores, para ficar bem bacaninha. Vamos fazer aqui o restante do bracinho dela. Peguei um pouquinho de tinta, venho, ó, bem leve, a mão bem leve, a tinta diluída, sempre pro contorno, sobrancelha, cílios. Eu gosto de fazer com a tinta diluída, tá? Fica mais fácil e o trabalho não fica muito pesado. Tá desse jeitinho. Você achou que ficou muito forte? Pega um pouquinho da cor de base que você fez, a cor da pele, e vem puxando. Sempre limpando o pincel no seu paninho. Agora vamos fazer aqui, ó. Pouca tinta, mão leve. Vou puxando, colocando a tinta e puxando. Limpei o meu pincel. Pego um pouquinho aqui da cor que eu fiz a pele e venho puxando. Desse jeitinho. Fica bem suave. Talvez aí no vídeo tá parecendo que tá um pouco escuro, mas não tá não, tá? Se você achar que fica muito escuro, você pega a cor de pele e vem, ó, dando uma leveza aqui nessa pintura, tá? Aqui ela tem a dobrinha, deixa eu pegar um pincel menor. Ela tem uma dobrinha aqui no... Bem aqui, ó. Bem no meio do bracinho dela, ela tem uma dobrinha, certo? Então, eu coloco um pouquinho de tinta e venho puxando. Dos dois lados. Puxa bem. Fica só levemente marcado. Desse jeitinho, olha. Vou lavar aqui o meu pincel. Aqui embaixo do pescocinho dela, eu gosto, depois, né, que eu faço o rostinho, tudo certinho, eu gosto de pegar um pouquinho de marrom, só para definir bem aqui, ó, embaixo do queixo dela. Eu gosto de colocar um pouquinho mais de marrom e aqui também, no ombrinho dela. No ombro e no... embaixo do queixo, tá? Eu coloco um pouquinho da cor marrom e venho puxando, olha. Puxa bem, mistura bem as cores. É assim que eu, Sandra, pinto as minhas bonequinhas, tá, meninas? Então, olha. Fica mais marcadinho. Eu acho que fica mais bonito. E eu também achei que aqui faltou um pouquinho. Então, eu venho e coloco um pouquinho mais, limpo o meu pincel e venho puxando essa tinta. Puxa bem, sem medo, mão leve. Parece que eu tô esfregando forte, né? Mas não tô não, tá? Mão leve. Consertar aqui. Limpei o meu pincel e venho puxando. Limpei novamente meu pincel, peguei um pouquinho da cor que eu fiz a pele e vou puxar. Desse jeitinho aqui. Depois, quando eu terminar, que eu ver que faltou um pouquinho ainda aqui embaixo do pescoço dela, eu venho e coloco um pouquinho mais ou não. Aí é a seu gosto, tá bom? Então, ficou assim o corpinho da minha princesinha. Aqui eu não pinto, porque aqui vai entrar o vestido, então vai cobrir. Então, não é necessário pintar, tá bom? Então, vamos pro rostinho dela. Para fazer o rostinho dela, meninas, eu peguei aqui a minha cor salmão bebê e vou preencher toda a área do rosto dela, menos os olhos e a boca, tá? O restante tá bem visível, tá bem marcado, tá bem riscado, o meu risco tá bem visível. Então, eu vou preencher o resto todinho.
menos os olhos e a boquinha dela. Ó, eu venho aqui colocando a tinta e puxando, respeitando aqui os olhos, bem certinho. Aqui, ó, passou um pouquinho de tinta aqui pro cabelinho, você vem com outro pincel limpo, dá uma esfregadinha e já saiu, tá? Aí você vem, ó, com a cor que você está usando na pele da sua bonequinha, você preenche todo o rostinho dela, bem certinho em cima do risco, para não invadir a outra área, tá? Preenche todinho, bem preenchido. Eu vou fazer isso aqui em todinha minha bonequinha, colocando a tinta e puxando, ó. Vou preencher ela todinha, o rosto dela todinho. Quando eu terminar de preencher o rosto dela todinho, eu volto com vocês. Desse jeitinho aqui, você vai fazer na sua princesinha aí, respeitando aqui a área da boca e os olhos da sua princesinha. Certo, meninas? Então, vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Puxa bem, preenche bem. Puxa bem a tinta. E como eu fiz desse lado aqui com vocês, eu vou fazer o resto todinho dela e volto já já com vocês. Preenchi aqui, meninas, todinho o rosto da minha princesinha com o salmão bebê, a cor de pele que eu estou usando. Venho aqui, ó, pego um pouquinho da cor rosa chá. Venho aqui e vou espalhar enquanto a tinta está molhada, bem molhadinha, aqui na bochechinha dela. Vou dar uma leve rosadinha, tá? Estou usando aqui o rosa chá. Aí você vai deixando sua mão bem levinha e vai puxando um pouquinho pra cá. Ela fica mais rosadinha, as minhas bonequinhas, aqui, ó, nesse cantinho, tá? Eu aperto um pouquinho mais o pincel aqui nesse cantinho. Se você quer mais escurinha, mais rosadinha, você vem e coloca um pouquinho mais de tinta. Aí você limpa o seu pincel lá no paninho e puxa, vai puxando com a mão bem leve em volta daqui dessa areazinha aqui da bochecha dela, tá? Fica desse jeitinho aqui, olha. Certo? Agora eu vou limpar bem aqui meu pincel. Tô lavando meu pincel e limpando. Vou colocar ainda um pouquinho ainda da cor que eu fiz a base da pele, porque eu achei que aqui já secou. Então, eu venho aqui, coloco um pouquinho da cor que eu estou usando, a pele da minha princesinha. No caso aqui, o meu caso é o salmão bebê. Aí, ó, espalhei bem já o salmão bebê novamente. Eu venho aqui com um pouquinho de rosa chá. Vou colocando, tô fazendo aqui com o pincel pituá, mas você pode fazer com o pincel que você tem na sua casa, tá? Vai espalhando, ó. Vai acentuando. Aí ele vai levantando a mão, dei uma limpadinha aqui no meu pincel e vou puxando essa tinta aqui um pouquinho embaixo do olhinho dela e espalhando, tá? Vou espalhando bem essa tinta. O outro lado tá mais rosado. Pego um pouquinho mais de tinta e eu coloco assim na minha mão, tá? Porque eu gosto de ir limpando para não ficar com muita tinta. Tiro o excesso já no dedo mesmo. Então, ela vai ficar desse jeitinho, olha. Acentua mais aqui perto da pele, vai levantando a mão e trazendo aqui pro rostinho dela. Pra não ficar aquela coisa chapada, aquela tinta, aquele redondo assim no meio do rosto dela, tá? Então, olha só que bonita que ficou. Aí você quer um pouquinho mais, você coloca um pouquinho mais de tinta. Sempre colocando nos cantinhos
limpa o pincel e vai puxando aqui para a área do rosto dela, tá? Trazendo aqui para a área do rosto dela, desse jeitinho. Olha que bonita que ficou. Agora, meninas, eu peguei o meu pincel chatinho, lixadinho, o castanho claro, tá? Ó, limpei, deixei tinta só de um lado do pincel. Venho aqui, ó, e vou contornando com pouquinha tinta até aqui, tá? Até aqui, ó, daqui pra cima, você coloca um pouquinho e puxa. Dá uma leve puxadinha. Por isso que tem que colocar pouca tinta no pincel. Lavei o meu pincel, sequei bem e agora eu venho e dou uma puxadinha. Pego um pouquinho de tinta e vou fazer assim em volta de toda a parte de cima aqui do rostinho dela, ó. Coloquei a tinta, pouca tinta, limpei o meu pincel e venho puxando, olha, boleando o meu pincel e puxando essa tinta, tá? Quando tá muito calor, tem que fazer rápido para não ficar feio, porque senão se a tinta seca, fica esquisito. Ó, vai puxando. A parte de cima já está seca, já me facilita porque o cabelo já está sequinho. Tô virando aqui para ficar melhor a visibilidade, tá, meninas? Então aqui, ó, coloco um pouquinho de tinta, encontro, limpo o meu pincel e venho puxando. Desse jeitinho aqui, certo? Vamos virar aqui novamente a princesa. Fazer o outro lado. Aqui, ó, da parte de baixo, venho aqui e vou puxando. Pouca tinta, mão leve e vou contornando. Limpo o meu pincel no meu pano e agora eu vou puxar. O contorno aqui entra na parte de cima e quando chega aqui embaixo do pescoço dela é na parte de baixo, tá? Então, ficou assim o rostinho da nossa princesa contornado. Aqui na parte de cima, aqui eu gosto de dar uma luz, tá? Aqui, depois aqui no nariz, entra uma luzinha, mas esse daí é depois. Vou pegar aqui a luz pra colocar na parte de cima aqui da bochechinha dela. Aqui embaixo da boquinha dela, meninas, em cima do pescocinho, minha mão tá cheia de glitter, vermelho ainda. Eu gosto de passar uma cor mais clara. Então, eu fiz aqui a minha misturinha da cor palha, tá? Aqui, ó. Aí eu venho aqui com o meu pincel pituar, só nessa área aqui em cima do pescoço dela. Ó, coloco uma luzinha, limpo bem o meu pincel e venho e dou uma puxada. Bem, puxa bem. Você já viu que já ficou, já deu uma diferença, certo? Agora eu vou tampar aqui a minha cor palha e eu vou fazer, meninas, um lado do olho e depois eu volto fazendo o outro lado com vocês, tá? Então, meninas, eu fiz aqui um lado do olhinho dela. Olha que bonito que ficou, tá? Para fazer esse olhinho, eu usei as cores branco, azul hortênsia, azul marinho e preto, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer esse lado aqui. Com um pincel bem pequenininho, olha. Ele é bem portadinho. É da Condor esse, 00.
eu cortei ele, aparei, né? E ele ficou bem pequenininho, só para eu fazer o olhinho da princesinha. Então, aqui, olha, eu venho e vou preencher com branco. Tô um pouquinho resfriada, viu, meninas? Então, aqui preenchendo com bastante cuidado com a cor branca. Do outro lado, a mesma coisa, preenchendo com branco, bem certinho, em cima do risco. Eu vou deixar o link da primeira aula aqui nessa aula e vou deixar o link dessa aula na aula do cabelinho, tá? Para você que deseja pintar, peço que você se inscreva no canal, deixa seu joinha para me ajudar, ativa o sininho para você receber todas as nossas dicas nessas aulas e deixa um joinha aí, que assim você vai estar me ajudando e eu peço que o Senhor te abençoe por isso, tá bom, meninas? Preciso que vocês me ajudem a fazer o meu canal a crescer, em nome do Senhor Jesus. Olha, preenchi com branco, agora eu venho com o azul hortênsia. Pego aqui o meu azul hortênsia e vou preencher bem certinho em cima do risco, tá, meninas? Puxando bem para entrar bem na trama do tecido e ficar bem certinho o olhinho da princesa. Puxa bem a tinta, bem certinho em cima do risco. É uma área que tem que ter bastante cuidado, né? Porque se estragar, fica bem feio. Olha, aí vai puxando bem a tinta. Eu gosto de fazer o meu risco dos olhos e da boca e do nariz bem visível, para não ter dúvidas. Para quando passar a tinta, não sumir. Olha, bem certinho. Aqui eu vou puxar, vou acertando até chegar bem em cima do risco, tá? Aqui, ó, não chegou ainda, então vamos pôr um pouquinho mais de tinta. Desse jeitinho. Agora tá bom. Agora eu venho, pego aqui o meu azul marinho, venho na parte de cima, olha, pego um pouquinho de tinta, só um lado de tinta no pincel, venho aqui na parte de cima desse olhinho e vou contornar aqui até a metade. Coloco a tinta, vou boleando o meu pincel até a metade do olho. Agora eu dei uma limpadinha no meu pincel e vou puxar essa tinta. Ó. Vou puxar até a metade do olho dela, tá? Desse jeitinho. Aqui eu achei que faltou, então eu vou acertar. A parte de cima ela fica bem mais escura, tá, meninas? Então, desse jeitinho aqui, ó. Aí vai boleando o seu pincel e puxando. Limpei o meu pincel. Venho aqui agora com a cor branca. Pego um pouquinho da cor branca e venho aqui na parte de baixo, ó. Venho aqui, coloco um pouquinho de branco e dou uma puxada para cima do azul. Limpei o meu pincel.
Só uma luzinha para clarear um pouquinho aqui o azul hortênsia, tá? Desse jeitinho. Agora, eu pego o meu pincel filete, o azul marinho, e vou contornar esse olhinho. Essa parte aqui que eu fiz de azul, ó. Bem certinho. Vou colocando a tinta com a mão bem leve e vou contornar ele todo, tá? Aqui, ó. Contornei ele todo. Venho aqui na parte de cima e coloco um pouquinho mais e puxo. Desse jeitinho aqui, ó. Um pouquinho mais, coloquei de tinta, agora eu só estou puxando, boleando o meu pincel e acertando esse azul, intercalando com o branco. Lavei o meu pincel. Eu gosto de fazer a luzinha com o branco bem diluído. Então, o que que eu faço? Eu pego aqui um pouquinho de branco, olha, uma esquinha de branco, coloco aqui em cima da minha tinta, porque eu não achei o meu branco diluído. Eu tenho um branco que já é diluído. Pego aqui uma gotinha de soro fisiológico, vou colocar aqui em cima da outra tampinha. Deixa eu vir aqui para você ver. Pode ser água, tá? Uma gotinha, olha, de soro fisiológico aqui nessa tampinha. Aqui eu venho pegando esse soro e amolecendo essa minha tinta branca. Eu gosto que fica bem ralinha para eu fazer os risquinhos aqui da luz do olho da minha princesa. O que que eu faço? Eu venho aqui com meu pincel filete, encosto, pego a tinta, ó, e venho fazendo aqui aqueles risquinhos, que é a luzinha, tá? Se você não tem aí o branco já diluído, preparado, você faz isso. Eu tenho, mas com esse negócio de pintar argila, pintar tecido, eu tenho que separar tudo, porque são tintas diferentes e eu não sei onde que eu coloquei o meu branco diluído. Aí eu venho e faço isso, tá? Aqui, ó, vou puxando a luz, vejo como que tá lá o outro, mais ou menos, né? E vou colocando a luzinha branca aqui no olho dela. Olha só como fica bonito. Aí eu vou tirar daqui esse. Eu tenho um preto diluído e um preto puro. Antes de fazer o preto, antes de colocar o preto, eu pego o rústico. Vou pegar aqui o meu rústico. Pode ser um marronzinho também. E vou fazer aqui essa sombrinha do olho dela. Eu gosto de fazer isso antes de terminar os olhos todo. Olha, venho aqui, faço a marcação da sombra dos olhos dela. Limpei o meu pincel e vou puxar um pouquinho essa tinta. É só uma sujeirinha, né? Então, puxei um pouquinho, certo? Agora eu pego o meu pincel filete, pego um pouquinho de rústico e reforço só aqui essa sombrinha, tá? Ó, fica bem fininho, fica bem delicado, fica bem bonito. Vou aumentar um pouquinho aqui. Bem fininho. Fiz a sombra dos olhos dela. Agora, meninas, eu vou vir com o preto. Deixa eu tampar aqui minhas tintas.
vou pegar aqui o meu preto diluído. Olha, aqui preto diluído e preto puro, tá? Então, vou pegar aqui o meu preto diluído e vamos fazer aqui, terminar aqui esse olhinho. Vamos contornar esse olhinho todinho. Eu gosto de contornar ele com preto diluído, tá? Ou se você for usar outra cor, marrom, rústico, que fica bonito também os olhos dela com essas cores. Então, eu venho aqui, olha, com o preto diluído, pincel filete, e vou contornar o olhinho dela. Desse jeitinho. Venho, pego um pouquinho de tinta e vou passando, vou levando. Eu faço isso daqui com muita calma, porque se borrar esse preto aqui, estraga o rosto todinho da bonequinha. Aqui, ó. Agora eu reforço. Já sei onde que eu vou colocar o preto. Venho, ó. Desse jeitinho, tá, meninas, que eu faço. Essa parte aqui eu não gosto de escurecer muito, não, a parte de baixo. Mas a parte de cima eu já gosto mais forte, mais visível, mais aparecendo mais o preto, tá? Então, é desse jeitinho aqui que eu faço. Se invadir o branco, eu conserto depois com o branco. Aqui. Certo? Agora, vamos fazer, tem um bichinho aqui. Vamos fazer aqui, ó. Eu gosto de fazer, antes de fazer os cílios dela, eu gosto de fazer a sobrancelha. Pego aqui o preto diluído e venho aqui fazendo a sobrancelha dela, olha. Ai, bichinho. Aqui eu venho acertando, tá, meninas? Tem que ficar bem bonita. Sai daqui que você vai me atrapalhar, bichinho. Meu visitante, gente. Tem um visitante aqui querendo me atrapalhar. Ó. Aí você olha como que tá o outro lado e vamos acertando. A sobrancelha dela, dessa aqui, ela não ficou muito visível. Então, eu tenho que procurar acertar ela para ficar mais ou menos igual. Ainda não está. Certo? Limpar aqui meu pincel. Agora vamos para os cílios. Deixa eu pegar mais tinta aqui. Então, peguei aqui uma tinta para fazer os cílios da princesa. Venho aqui, encosto meu pincel na tinta. Ó, venho. Eu gosto de colocar aqui e vim puxando e levanto essa parte. Venho aqui, encosto, aperto, aí eu vou levantando. Fiz o primeiro, certo? Aqui eu venho, encosto, caminho um pouquinho, aperto e levanto. Fiz o segundo. Depois,
Se eu ver que tá muito fino, que não tá igual do outro lado, eu acerto, tá? Ó, venho, caminho, aperto e puxo. Não precisa ser muito longo também, não. Eu tô fazendo muito longo, tô achando. Ó, mais um. Mais um. Mais um. Acho que tá muito um longe do outro, né? Vou colocar um bem aqui, tá? Ó, bem aqui. Apertei e levantei. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fiozinhos. Desse lado eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fiozinhos. Eu gosto de fazer assim, meninas. Eu sou chatinha para essas coisas. Então, aqui eu vou reforçar que ficou muito fininho. Aqui também. Pego tinta e venho aqui lá do contrário, ó. Encostei, apertei e puxei. Encostei, apertei e puxei. Aí, quando não ficar muito longo, aí você vem e vai alongando ele. Deixa eu ver se tá aparecendo. Encostei meu pincel, apertei e puxei. Vamos fazer mais um. Ó, encostei, apertei e levanto, tá? Ela fica desse jeito, olha que lindo. Agora, eu vou reforçar. Eu achei que ficou muito fininho. Então, venho, dou uma reforçada. Vai ficar um pouquinho mais grosso, tá? Então, tá bom assim. Achei que ficou bem bonito. Mas também eu achei que faltou um bem aqui no meio. Pequenininho. Olha que lindo. Agora, com a pontinha do meu pincel, o cabo do meu pincel, eu tenho vários pinta-bolinha, meninas, mas eu gosto tanto desse meu pincel que eu lixei para fazer aqui certinho. Ele fica bem certinho, mas também é com a tinta pura, tá? Eu gosto de fazer com a tinta pura. Essa aqui é diluída. Então, o que que eu faço? Eu encosto aqui, ó, o meu pincel na minha tinta. Ó, tá com tinta aqui a pontinha, o cabinho do meu pincel. Venho aqui certinho, procuro ver onde que tá, né? Direcionar os olhos. Venho aqui, ó, encostei. Olha que legal. Mais um pouquinho. Olha, que bonito que fica. Só que o outro eu tô achando ainda maior. E eu já acostumei trabalhar com ele desse jeitinho. Ó. Olha só que lindo. Eu vou acertando até eu achar o tamanho que tá o outro lado, tá? Olha, perfeito. Limpei aqui o meu pincel, deixei ele do lado. Aí eu pego aqui o meu pinta-bolinha. Olha, esse lado aqui é mais grossinho, tá bem sujinho até. E esse lado aqui é mais fininho. Pego aqui o meu pinta-bolinha, encosto aqui na minha tinta. Vem aqui, ó. Faço uma luzinha. O outro lado, viro meu pinta-bolinha, encostei e faço a luzinha. Só que esse daqui eu quero um pouquinho maior. Então, está pronto os olhos da nossa princesinha. Vamos fazer agora o narizinho. Não, meninas, eu esqueci aqui da parte de baixo, olha. Puxar uns fiozinhos aqui. Aqui é bem delicado, né? Então, encosta e puxa. Só assim, tá? Aí depois você vê se tá... O outro lado tá mais forte, tem mais fios, tá mais cheio. E aí você vai consertando.
Só isso. Olha que bonita. Eu achei que o outro lado tem mais fio. Então, vou pôr mais um. Acaba que o vídeo fica longo, né, meninas? Me perdoem, tá? Então, olha só. Ficou linda, né? Meninas, o nariz da minha princesa eu faço da forma mais simples que eu sei fazer, tá? Então, eu venho aqui com o salmão bebê, a cor que eu fiz de base, né? Da pele da minha princesa. Ó, venho e passo aqui o salmão bebê novamente, porque já está bem sequinho. Passo um pouquinho de salmão bebê nessa área aqui do nariz dela, tá? Pego o meu pincel e venho com o castanho claro, a cor que eu fiz o contorno da pele da minha princesinha. Vem aqui, ó. Faço a abertura. Faço o contorno. Limpei o meu pincel e já vou puxar, tá? Já vou puxar para não ficar muito seco, muito escuro. Pego ainda um pouquinho da cor de pele. Vem aqui, ó. E vou puxando um pouquinho essa corzinha pra cima, tá? O outro lado, a mesma coisa. Pego um pouquinho do castanho claro. Faço aqui a abertura. Contorno um pouquinho com a mão bem leve. Limpei o meu pincel. Pego um pouquinho do salmão e venho puxando, ó. Venho trazendo essa corzinha aqui pra cima. Desse jeitinho aqui. Aqui, deixa eu pegar aqui o meu pituá. Eu achei que aqui ficou torto, então eu venho aqui, ó, com o pituá e vou acertar. Tirei a tinta, puxei toda, certo? Venho aqui agora com a cor palha aqui dentro e dou uma luzinha, olha. Com a cor palha, eu venho aqui dentro, dou uma luzinha e puxo essa cor palha pra cima. Vou levando, tá? É desse jeitinho que eu faço o narizinho da minha princesa. Bem simples, bem rápido e sem mistério. Venho aqui com a cor castanho claro, com meu pincel filete, ó. Vou puxar a aberturinha. Bem leve, bem levinho, pouquíssima tinta. Aí você puxa para tirar a marcação, para ficar bem suave. E é desse jeito que eu faço. Somente isso, tá? Vou só reforçar aqui um pouquinho que eu achei que ficou bem. Sumiu. Então, reforcei. E aqui a abertura também do narizinho dela, eu gosto de dar uma reforçada, ó. Só aqui. Só aqui, esse pedacinho, tá? E sempre dando uma puxadinha para não ficar muito marcado. É desse jeito que eu faço o nariz da princesa. Vamos fazer a boquinha, meninas? A boquinha dela eu vou fazer com branco, rosa, bebê e púrpura, tá? Você pode fazer, substituir esse rosa aí pelo rosa que você tem na sua casa. Ou se você não tem rosa bebê, você pode misturar um pouquinho de rosa escuro com branco, que vai ficar mais clarinho o seu rosa, e você pode usar
substituindo o rosa bebê. Ó, preenchi com branco, bem certinho, tá? Agora, vou limpar o meu pincel e vou preencher todinha a boca dela com rosa bebê. Ó. Esse aqui, na verdade, é sobras de rosinha que eu foi sobrando um pouquinho, eu misturei e ficou esse tom aqui. E não é nem rosa bebê, na verdade. São sobras de tinta que eu fui fazendo uma misturinha e deu nessa cor aqui. Ficou um rosinha mais escurinho que rosa bebê. Mas eu gosto de usar rosa bebê aqui também, tá? Às vezes eu quero usar o potinho, né, para fazer outra coisa, outra misturinha. Aí eu misturo as tintas, que tem pouquinho. Olha que terapia aqui, para quem fala que tá com depressão. Olha aqui onde que você pode jogar a sua depressão, no lixo. E vir pra cá, ó, um pincel, tinta, e colocar amor, carinho aqui no seu trabalho. Quero ver depressão não ir embora, quero ver. Coloca Jesus na frente, pede direção, sabedoria, cura, libertação. E a depressão vai embora e você vai fazer lindos trabalhos, vender, ganhar seu dinheirinho. Se você não precisa ganhar seu dinheirinho, você vai fazer para sua casa, para presentear seus filhos, seus amigos. E você vai ficar feliz, você vai se sentir renovada, se sentir útil. Vamos pintar, mulherada. Bora trabalhar, vamos fazer alguma coisa. Essa semana, uma pessoa falou para mim assim, você nem precisa. Falei, claro que eu preciso ganhar meu dinheiro. Mas você não precisa ficar fazendo um monte de coisa. Falei, preciso porque eu gosto, porque me faz bem, porque eu me sinto realizada fazendo o meu trabalho. E é assim que Deus vai agindo na sua vida, tá, minha querida amiga aí de casa? Vamos trabalhar, vamos pintar, vamos crochetar. Então, meninas, eu preenchi todinha aqui com rosa, certo? Agora eu venho com a cor púrpura, aqui, ó, certinho, pegando aqui no risquinho da parte de cima, ó, bem certinho no risco e dá uma puxadinha. Puxou, olha que bonito que já fica. Aqui na outra parte eu vou pegar um pincel filete, não, eu tenho outro vermelho menor, não sei onde que ele tá. Eu sei que ele tinha caído, mas não caiu. Deixa eu ver se é esse. Deixa eu ver se esse daqui me facilita mais. Porque aqui eu preciso escurecer bem essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Ela é bem mais escura, certo? Coloca a tinta e puxa. Outro lado a mesma coisa. Coloca a tinta e puxa. Eu gosto de fazer isso daí com outro pincel, não é esse. Oh, Jesus. Vamos ver se esse aqui dá. Antes que a tinta seca. Aqui, ó. Eu tenho vários pincéisinhos para fazer, ó. Essas partes pequenas aqui, que são delicadas, né? Peguei um pouquinho de tinta, vem aqui encostando no branco, ó.
E vou puxando. Reforçar aqui desse lado. Pra ficar bem certinho. Essa boca linda dessa princesa. Agora eu vou pegar o pincel filete e vou acertar, ó. Aqui, aqui, aqui. Aqui. E aqui. Venho acertando aqui, contornando. Aqui. E aqui. Agora eu venho com o meu pincelzinho. Puxando. Olha que bonita essa boca. Aqui a parte de cima, meninas, aqui ainda tem um defeitinho que eu não gostei, ó. Um defeitinho não, faltou um pouquinho de tinta aqui pra encostar, pra ela ficar bem definida. Uhum. Deixa eu acertar aqui agora. Depois eu vou acertar esse branco ainda aqui, que eu achei que ficou tortinho. Tá? Agora eu pego a minha tinta branca. Eu diluí um pouquinho de tinta branca aqui em cima do potinho, olha. E vou fazer aqui a luzinha na boquinha dela, tá? Então, eu venho aqui com o branco diluído. E vou fazendo uns risquinhos aqui na boquinha dela. Mão bem leve. Para ficar bem fininho. Que fica bem bonito, bem delicado. Uma sujeirinha aqui no meu pincel. É assim que eu faço, tá? E aí aqui na parte de cima, dou uma luzinha também. Aqui e aqui. E ela fica assim, desse jeitinho. Aqui eu achei que faltou, ó. Reforçar aqui. E ficou desse jeitinho aqui a nossa princesinha. Eu vou fazer um brinco e venho fazendo outro com vocês. Como o vestidinho dela é laranja, né, meninas? Então eu vou fazer aqui o brinquinho dela
todo, vou preencher todo com amarelo ouro. Ó, bem certinho. Preenche bem certinho com amarelo ouro. Ou com a cor que você tá fazendo a rosinha, né? A parte de baixo eu venho com a cor laranja, ó, coloco laranja, certinho, e puxo até o meio. De cima para baixo eu venho com a cor branca, olha. Mistura. E vai ficar desse jeitinho, tá? Aí se você quiser mais forte, você coloca mais laranja. Se você quer mais luz, você coloca mais branco. Eu vou colocar aqui uma pedrinha daquelas que eu uso, né? Como brinco. Essas pedrinhas aqui, ó. Vou colocar uma... Deixa eu achar uma aqui pra mostrar pra vocês. Eu colo com cola... Aqui, olha, que bonito que fica. Aí depois que eu colo, eu faço umas... Em volta dela todinha, uns pontinhos brancos assim em volta, tá? E aí fica a seu critério, tá? Aí também você pode colocar um colarzinho nela. Depois você vai ver onde que vai estar o vestidinho. Você vai ver onde que ele vai, a altura do seu vestido, onde que ele fica. Esse vestido aqui ficou um pouquinho menor, mas eu vou acertar ele quando for costurar. Aí você coloca o seu vestidinho aqui. Olha que linda que ela vai ficar com esse vestidinho. Você coloca o seu vestidinho na altura, né, que você quer, a sua princesa. E aí você vem e faz o colarzinho. Eu vou fazer o colarzinho dela de pérolas. Vou colar pérolazinhas aqui. Mas você pode colocar com tinta, que fica bonita também. Então, meninas, essa aqui foi a nossa aulinha de hoje. Espero muito que você goste. Espero muito que você faça. Peço muito que o Senhor te abençoe. Abençoe o seu trabalho, a sua casa, a sua família. Esse projeto é da Ana Paula Souza, né? Eu vou deixar esse risco disponível para vocês lá no meu Facebook, no meu grupo Bonequinhas da Sandra e em todos os grupos que eu participo que aceitam colocar o link do YouTube. Eu vou deixar junto esse risco lindo para você fazer aí na sua casa junto comigo. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Obrigada por você estar aqui comigo. Um beijinho super carinhoso no seu coração e até o próximo vídeo. Meninas, deixa eu só tirar uma dúvida. Essa bonequinha aqui, quando eu fui riscar essa bonequinha, eu não risquei. Eu esqueci de riscar esse pedacinho aqui, olha, do cabelinho dela. Na outra eu fiz, nessa aqui eu esqueci. Eu não risquei, tá? Então ela ficou sem esse detalhezinho aqui, mas é um detalhezinho bem simples que você vai conseguir fazer aí na sua casa, tá? Verde... É branco e sépia, somente. Então é isso aí. Um beijinho super carinhoso no seu coração e até a próxima videoaula. Beijinho, meninas.